Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, tá? Então, na verdade, eu vou trazer um tema que é muito interessante, né? E muita gente já sabe, né? Na verdade, eu costumo sempre falar, eu estou visualmente, né? Vou nas empresas, mas quem realmente participa de tudo isso é vocês, né? Através do trabalho de vocês, né? Então, é claro que se tiver algo que eu consiga estar repassando com os meus conhecimentos, estou aqui para isso, tá? Então, qualquer momento vocês podem me parar, que tiver alguma dúvida, vou trazer videozinhos legais aqui também para vocês terem um entendimento melhor, tá? Então, vamos lá. Então, sua audição não tem volta, né? O barulho que não vemos, mas sentimos. O que podemos imaginar, na verdade, né, com isso? O que acontece? Que o barulho é invisível, né, gente? E quem sente esse barulho somos nós. E ele entra no ouvido sem pedir licença e vai deixando marcas, que às vezes nem percebemos. A gente só consegue perceber isso mais para frente. É, Aqui eu vou deixar minha apresentação. Na verdade, sou técnica de segurança, né? Tenho experiência há mais de 14 anos, sou bombeira civil também há 5 anos e sou formada desde 2012. E a gente está sempre em constante aprendizado, né? A gente nunca sabe de tudo. Então, com certeza, essa palestra, o que eu vou passar os meus conhecimentos para vocês, e vocês também vão passar para mim, porque a gente está sempre aprendendo um com o outro. Então, vamos lá. Você pode perder a audição hoje. Por que a gente fala hoje? Porque realmente, gente, cada dia que passa, se não utilizarmos o protetor auditivo, né, quando precisa, realmente a gente está perdendo sempre um pouquinho da audição. E não é hoje, não é amanhã, não é daqui 10 anos, é hoje, exatamente hoje. Cada trabalho realizado sem proteção é um risco real, tá? E o pior, gente, não volta mais. A perda auditiva é permanente. Não existe cura, não existe remédio. Por isso que devemos proteger ela hoje, agora, né? Perdeu, perdeu, não volta mais. Seu ouvido é um microfone sensível. Então, gente, ele capta todos os sons ao seu redor, o tempo todo. Por isso, precisa de proteção contra ruídos fortes. Ou seja, o ouvido não tem peça de reposição. Ele não existe cirurgia, não existe remédio, não volta mais. Então, imagina o microfone ligado, gente, o tempo todo. É o seu ouvido. Ele capta tudo, até o que você não quer, tá? Ele não desliga nem quando você dorme. Seu ouvido trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo dormindo, ele continua captando sons. Por isso, a exposição ao ruído nunca para de causar danos. Então, realmente, mesmo a gente inconsciente dormindo, o ouvido continua ali, trabalhando. Ele não para. Por isso, o dano nunca para também. É como levar pancadas todo dia. Então, assim, cada barulho forte é uma pancada invisível. Sem protetor, o ouvido apanha todo dia, tá? O dano se acumula e não volta atrás. Por que a gente fala que acima de 85 decibéis já machuca? Porque assim, ó, existe, na verdade, limites de tolerância para isso, né? Então, a gente fala que acima de 85 é onde a gente consegue, onde já começa a ter a perda auditiva, tá, gente? Então, para vocês entenderem um pouco melhor, que acima de 85, você já vai tendo essa perda. Eu queria que vocês analisassem essa imagem e verificassem onde está o erro. Quem quiser responder, onde vocês veem o erro aí? Vamos lá, gente. Sem Oi, timidez. bom dia, tudo bem? Bom dia. Sou o Eliel, supervisor da Tudo manutenção bem? aqui de São José dos Pinhais. Sim. O erro aqui pela figura ali, com certeza é o colaborador do lado direito, que está sem EPI, né? Sem o colaborador do lado
apesar de ele estar fazendo o trabalho e gerando ruído, ele está com equipamento, EPI. O do lado não está. Então, com certeza o barulho está incomodando ele, está fazendo até uma caretinha ali, mas ele não está usando os EPI necessários. Independente Exatamente. dele estar fazendo a função que o demais, que o outro está fazendo, ele tinha que estar com o protetor, com os EPI. Exatamente isso, gente. O que acontece muito ali, realmente, eu coloquei alguma figura bem próxima, né? Mas é o que acontece no nosso dia a dia, tá? Então, assim, às vezes eu estou trabalhando num equipamento que ele vai gerar realmente um ruído. E eu incluo minha proteção e beleza. Só que assim, conscientemente, ele não tá, o próximo que está ao lado, ele não está utilizando porque ele pensa, boa, a minha máquina que eu estou operando, eu não preciso estar utilizando. Mas indiretamente, ele está ouvindo também o barulho. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é a gente estar trabalhando próximo a a outra pessoa, né, que esteja ali com constante ruído e a gente achar que é normal. Ah, mas o meu trabalho que eu faço, eu não preciso utilizar o protetor auricular, porque aqui eu não gero ruído aqui com o que estou fazendo. Porém, indiretamente, você está sim lesionando o seu ouvido. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha a tranquilidade do outro que está ali com o protetor auricular, fazendo a atividade dele, não está ouvindo, né? E o próximo vocês verificam nitidamente a imagem que gera, a gente não está vendo, porém está sentindo, e isso está ocasionando, né? Então eu achei interessante essa imagem para trazer isso para vocês, porque muitas vezes pensamos assim, ah, mas o meu trabalho não gera, porém, ao estar próximo a um colega, eu vou estar indiretamente também recebendo essa pancada de ruído, tá, gente? Patrícia, Pode falar. temos uma pergunta do nosso supervisor a respeito da foto, do nosso Sim. supervisor Roberto Paes. Roberto, por favor. Ah, não, só queria comentar que não só o protetor auricular, né? Ele tá sem óculos, sem luva ali perto de faísca, tudo, né? São mais itens de segurança que tá faltando nessa imagem, né? Isso, é exatamente isso. Está super certo. Na verdade, ali poderia ser uma solda, né? Às vezes a gente não tem biombos, não tem proteção ao lado, ao redor, e isso acaba gerando para quem está passando, para quem está circulando, né? Então acaba tendo o mesmo risco que o outro, né? Ali próximo, na verdade, o trabalho dele é que ali essa imagem está muito grudada, é muito difícil tá, assim, digamos, no dia a dia acontecer realmente exatamente isso de muito próximo um do outro, né? Mas o que acaba acontecendo é a circulação ao local onde está sendo feito o trabalho. E realmente a gente tem que sim utilizar toda a parametrização necessária, tá? Para cada tipo de atividade. Obrigada, Roberto. Quais as sensações, né? O que sentimos, na verdade, tendo esse tipo de ruído chegando até nós, né? Então, assim, zumbido, perda de audição, irritação. Então, ficamos muito mais irritados no dia a dia se a gente não protege o que precisa ser protegido. E o ouvido é exatamente isso. Os sinais de que o ouvido está sendo danificado é nitidamente, então não pode ser ignorado. O barulho excessivo causa danos permanentes. Então, zumbindo constante, dificuldade para ouvir, irritação e estresse. Chega no final da tarde e você está irritado. E você, às vezes, nem percebe o porquê. E é exatamente isso. É por conta de todo o barulho, uma pancada, sem proteção, o ouvido apanha. Então, foi como eu já falei anteriormente. Então, ele fica ali e te causa irritação no seu dia a dia. E o que acaba acontecendo, gente? A gente acaba parando de ouvir quem a gente ama, ou seja, no seu dia a dia, né? Ele não afeta só você, ele separa você das pessoas que mais importam. Conversas em família, risada dos filhos, a voz de quem você ama, tudo fica distante. E às vezes você não percebe, isso vai gradativamente, vai, né, diminuindo ainda mais. Então, é interessante sempre verificar os sinais, tá, gente? Então, assim, não é só no trabalho, é em casa, é a risada dos filhos, a voz de quem você ama, tudo vai ficando distante. Então, o protetor é a nossa defesa, tá? Simples. Protetor é escudo, sem ele você tá desarmado.
É igual o capacete. Você usa para se proteger, simples assim. E o capacete protege sua cabeça de pancadas e quedas de objetos, e o protetor, ele vai proteger seus ouvidos do barulho que machuca todo dia, tá? Aqui, eu coloquei um pouco da norma, o que rege, né, que é a NR6, que é equipamento de proteção individual, e é a lei que protege você. É lei, é obrigação, é proteção, tá, gente? A empresa fornece não porque é boazinha, não porque realmente, é porque eu quero fornecer, não tem objetivo. Não, tem sim objetivo, é lei, é obrigação, é proteção. A empresa é obrigada a fornecer o EPI gratuitamente, em perfeito estado de conservação. E o que, que é a nossa obrigação como funcionário? Eu devo utilizar o EPI corretamente durante toda a jornada de trabalho. Além de utilizar, eu tenho que também deixar ele certamente num local onde é destinado, não jogar em qualquer local, tá? Higienizar ele. Então, eu também devo cuidar desse EPI, tá? Aqui eu coloquei também a NR15, onde o que acontece? O ruído, ele tem um limite, tá? O barulho tem limite. Então, segundo a ANR, o nível de ação para ruído é de 80 decibéis, quando já devem ser adotadas medidas preventivas. Acima de 85, o uso de proteção auditiva é obrigatório e quanto maior o barulho, menor o tempo seguro de exposição. O que que eu quis dizer ali, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Quando chega no 85 decibéis, eu já vou ter a perda auditiva. Como a gente sempre trabalha com proteção, então o que acontece? Quando estar um nível de ação, a gente já trabalha com nível de ação em vez do limite de tolerância já direto. Então, o nível de ação para ruído, ele é a partir de 80 decibéis. E qual a medida preventiva que a gente age, né? Então, é o protetor auricular, são exames periódicos para saber como, para ser monitorado, como que vocês estão tendo, né? Como que está chegando até você. Então, tem que fazer essa parte para estar monitorando a saúde de vocês, tá? Porque é isso, é saúde. Então, assim, a norma define os limites de exposição ao ruído no trabalho e acima do limite de tolerância do nível de ação, o uso é obrigatório. Gente, não adianta só usar quando alguém olha, não adianta, porque assim, você tá você mesmo se prejudicando. Não é o outro. Eu vou utilizar porque ali o Márcio está passando ali por perto de mim. Eu vou colocar o protetor auricular rapidinho. Não vai adiantar nada. Para ele, visualmente, ele vai olhar, beleza, tá, né? Tá utilizando corretamente. Ele saiu, você tirou, você está sendo prejudicado. Não é ele que você está prejudicando, não é a empresa que você está prejudicando, é você mesmo, tá? Então a proteção só funciona se você usar o tempo todo. Tirar o protetor auricular quando ninguém está olhando, coloca a sua audição em risco. O barulho não espera, tá, gente? O problema é todo dia. O dano no ouvido não acontece de uma vez, ele se acumula dia após dia, cada turno sem protetor é mais um golpe na sua audição. Quando você percebe, já é tarde demais. Então, tudo que eu já estava, né, orientando, falando, eu só estou frisando, na verdade, a importância da utilização desse EPI todos os dias, tá, gente? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou passar um videozinho para vocês. É bem interessante esse videozinho, bem legal, porque ele fala, na verdade, mostrar na prática como isso acontece, né? Como isso funciona quando você não está utilizando corretamente o protetor, tá?
Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Deu para entender exatamente como acontece no dia a dia? Às vezes assim, eu vou colocar o protetor ali, coloco de qualquer jeito e pronto, e acha que tá, né, 100% ali e você tá utilizando. Alguém quer comentar alguma coisa? Acha interessante falar o que já aconteceu, às vezes até no dia a dia mesmo, trabalhando, de colocar o protetor incorreto, e aí sentir isso depois no final da tarde e ver realmente, né? Olha, aconteceu comigo já isso. Alguém quer comentar algo? Não? Tá tudo bem? Então vamos lá. O que isso pode ocasionar? Não usar hoje pode custar caro. O que vocês entendem? Que economizar no protetor é gastar uma fortuna depois. Porque o que acontece? Não é vocês economizar, não vou utilizar, porque, eu não quero estragar meu protetor, ou, sei lá, outro motivo. Mas quem vai gastar no futuro é vocês, mais para frente, tá, gente? Então, eu coloquei algumas observações aqui para vocês entenderem a importância do que ocasiona mais para frente, se não for utilizado, tá? Então, assim, para vocês terem uma noção de valores, o aparelho auditivo, ele custa de 1.500 até 20.000 por ouvido, tá? Então, o custo de um aparelho auditivo pode variar de 1.500 até 20.000 por ouvido, e você ainda precisa de dois. Então, usar protetor auricular hoje custa centavos, não usar pode custar uma fortuna amanhã. Ou seja, custa centavos, mas para vocês não tem custo, né? Porque a empresa já fornece isso. Mas amanhã ou depois vocês pode sair caro, porque não tem volta e não tem cirurgia. E para vocês continuarem ouvindo somente com aparelho auditivo, tá? Aqui, ó, não usar protetor auricular parece economia, mas é o contrário. Você arrisca milhares de reais em tratamentos e aparelhos, tá? Economia centavos, o custo de usar o protetor auricular corretamente todos os dias, tá? Prejuízo, milhares, o custo de um aparelho auditivo quando você perde a audição. Então, não tem o que fazer, tem que utilizar, porque senão vai custar caro, tá? Não volta ao normal. A perda auditiva é permanente, tá, gente? Não existe cirurgia, não existe remédio, não existe tratamento que recupere sua audição. Quem não se protege hoje depende de aparelho auditivo para sempre, tá? Então, não tem o que fazer. Não tem, ele vai te ocasionar, vai acabar tendo a perda e você vai gastar depois. Não usar pode gerar punição. Então, assim, tem a responsabilidade da empresa de estar passando o EPI, sim, mas a empresa também tem regras, que quem não usa o protetor auricular está sujeito a punições. Não arrisque seu emprego. Para que arriscar se você pode utilizar corretamente, pode utilizar certinho, se é para a saúde de vocês, né? Então, pode gerar advertência, suspensão, demissão por justa causa, tá, gente? Quais as consequências? Não usar um EPI pode gerar punições sérias. Então, aqui, os 3 níveis de consequências, eu até coloquei 4, porque, assim, a primeira é verbal. Então, se o técnico ou um gestor fala para vocês, gente, olha, coloca o protetor, põe o EPI, utiliza o EPI corretamente. Então, isso já é um aviso formal. A segunda pode ser suspensão, afastamento sem salário, dia sem trabalhar e sem ganhar. No segundo, demissão, pode ser por justa causa, você perde seus direitos. E fim do emprego, consequências mais graves, demissão por justa causa é definitiva. Então, para quê, né? Para que passar por isso se é simples, se é só utilizar o EPI?
todos os EPIs necessários, né? Então, eu vou passar aqui alguns tipos de protetores auriculares, tá? Então, os principais tipos de protetores hoje que utilizamos no ambiente de trabalho, e a gente utiliza o que mais se adequa, né, por função. Hoje, eu sei que vocês utilizam mais o concha, e até pela questão que onde vocês trabalham tenha mais a sujicidade, então, para vocês é mais um conforto também, e a proteção é maior, né? Então, depende do nível, do limite de tolerância, então existe esse tipo, porque cada protetor, ele tem um nível também, a ser utilizado, né? Se ele vai ser eficaz ou não, tá? Então, mas basicamente são esses três que conhecemos. A espuma, não sei se vocês já viram, né? Que ele é mais descartável, tá, gente? Ele é sem o fiozinho, mas ele é uma espuminha. Não sei se vocês já utilizaram ele, mas a forma de utilização dele, você tem que sempre apertar ele, né? Deixar ele bem fininho para depois inserir no ouvido. Então, ele é mais complicadinho, até porque ele é descartável, então a gente acaba as empresas não adquirindo ele, né? Assim, para trabalhar no dia a dia. O de silicone, que é o que geralmente a gente chama o plug, né? Que é com a cordinha, ele é mais resistente, pode ser lavado, reutilizado, então ele tem uma vida útil maior, né? Então ele é mais econômico a longo prazo, oferece boa vedação e durabilidade para uso frequente. E o concha, que a gente chama de abafador, ele cobre toda a orelha e reduz mais o ruído. Então ele é muito mais eficaz para ruídos muito intensos, né? Muito mais alto. Proteção máxima para ambientes muito ruidosos, fácil de colocar e tirar rapidamente. Ou seja, ele não vai ter a questão da mão ali no protetor, e às vezes colocar a mão suja e colocar no ouvido com a mão suja, o protetor ali. Então, o concha ele é muito mais adaptável para isso, tá? Dependendo do tipo de trabalho. Uso certo, ajuste bem e não compartilhe. Gente, EPI, por que chama EPI? Porque é equipamento de proteção individual, tá? Então é individual, é seu, tá? Não pode compartilhar. É claro que o protetor é hoje o plug, né, que é o de cordinha, é muito mais difícil alguém compartilhar. Porém, às vezes tem lá o concha que fica lá na parede, né? Ah, não estou utilizando agora, aí vem outro e vai lá e fala: "Ah, vou utilizar esse aqui mesmo". E não, gente, não pode. Cada um recebe o seu, cada um tem que utilizar o seu. Não dá para ser emprestado, tá? Só funciona se usado da forma correta. Siga as 3 regras simples para garantir sua proteção completa. Use corretamente, ajuste bem no ouvido e nunca compartilhe, tá? Mal colocado, perde até 50% da proteção. A diferença entre proteção total e nenhuma proteção está no ajuste. Coloque corretamente. Não adianta também você falar, eu estou utilizando, mas não coloca corretamente, você está tendo perda auditiva também. Como vocês viram no videozinho anterior, né? Ele colocou ali o plug, o concha, e o barulho continuava ainda ali no ouvido dele, porque ele não ajustou corretamente dentro, né? Ali perfeitamente. Então, o ruído continuou ali ainda entrando no ouvido dele. Então, o uso correto, protetor bem encaixado no canal auditivo, vedação completa. Uso errado, protetor solto ou mal posicionado, sem vedação adequada. Ensinar como colocar o protetor. O próximo vídeo aqui, gente, é um vídeo rápido. E aí é isso que eu quero fazer com vocês depois, para vocês verem a diferença, tá? E vocês vão sentir nitidamente essa diferença se vocês fizerem corretamente ali da forma que está descrito. É um vídeo explicativo de como utilizar o plug. Eu sei que hoje vocês não utilizam tanto, né? O plug é mais o concha, mas é interessante vocês saberem como utilizar quando for utilizar, tá? Ensinar como colocar o protetor do tipo plug, que é esse aqui, ó, que tem essas escaminhas. Bom, então eu vou colocar o meu cabelo aqui para trás da orelha, deixar a minha orelha totalmente livre, passar a minha mão esquerda por cima da cabeça e pegar na minha orelha direita e dar uma puxadinha, ó. De leve, eu puxo um pouquinho a minha orelha, abro a boca, e insiro o meu protetor. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Você sente até uma pressãozinha, você percebe que não está ouvindo tão bem quanto antes, porque ele realmente está protegendo. Ensinar como
Gente, alguém, falha real aqui, alguém já fez dessa forma? O plug? Alguém já colocou dessa forma um protetor auricular? Tá, e a forma ali que ela explicou, que coloca a mão aqui e insere o protetor auricular. Dessa forma vocês utilizam? Ou simplesmente vocês só pegam o protetor e fazem isso aqui? Grande maioria, possivelmente, quando usa, só insere. Só insere, né? Não necessariamente precisa ser agora, mas eu queria que vocês fizessem um teste, não sei se vocês trouxeram, mas quem trouxe, para vocês sentirem essa diferença, tá? De vocês colocarem o plug da forma que ela falou, abrindo. Eu sei que é difícil quem faça dessa forma em relação a abrir a boca para estar colocando o protetor, mas vocês vão ver nitidamente a diferença que dá, porque ele dá realmente uma pressão e você realmente não escuta nada, tá? Então, quando vocês forem colocar, vocês fazem esse teste realmente de inserir o protetor auricular da forma que foi colocado e vocês vão sentir essa diferença. E para que não ocorra de vocês na forma, quando vocês forem retirar esse protetor, né? Você colocou aqui e daí tá aquela pressão ali no protetor auricular. Quando vocês forem tirar, não façam só isso aqui, porque vocês vão sentir na hora aquele eco, tá? Então, também para retirar, ele tem todo um processo. Você segura o protetor aqui e com a mão você joga ele para baixo e daí retira, tá? Ou, se quiser também, você segura aqui e retira ele depois que você levantar no seu ouvido. Então, você não vai sentir essa pressão. E o que é interessante também, tá, gente? O meu aqui, ali é diferente, vocês viram que os dois têm cores diferentes. Então, fica muito mais prático para você saber em qual orelha você colocou, na orelha direita, na orelha esquerda, né? Qual dos lados. Então, muitas vezes, os protetores vêm assim, ó, igual as cores. E você não sabe que lado que você utilizou já antes para colocar novamente. Então, o que é interessante? Por que que eu não posso ficar sempre trocando de ouvido e tal? Por que que eu tenho que sempre colocar no mesmo? Por quê, gente? Porque às vezes você pode estar com a orelha esquerda ou a direita com algum problema ou alguma infecção, e nessa troca de ficar colocando sempre, eu não sei qual que eu coloquei, mas tanto faz, é igual os dois, e aí você acaba trazendo para o outro ouvido esse problema que você às vezes nem sabe que está tendo, tá? Então, o que é interessante vocês saberem? Se tem a mesma cor, faz um nozinho, tá? Faz um nozinho em uma delas, para vocês saberem que lado vocês utilizaram, tá? Então, isso é importante. Após utilizar, tira, lava, higieniza e guarda novamente no local. Porque isso vai fazer muita diferença, não vai trazer malefício para o ouvido, não vai trazer a sujicidade para dentro do ouvido, tá, gente? Então, por isso é importante higienizar e guardar no local indicado, tá ok? Agora eu vou passar um outro videozinho sobre o auricular concha, que é o que vocês mais utilizam. E esse é interessante vocês verificarem, porque assim, muitas vezes alguns detalhes a gente acaba esquecendo do dia a dia, né? E então é interessante vocês perceberem, olha, eu faço isso, realmente eu não devo fazer isso. Mas às vezes você fala assim, mas por que que eu não devo fazer isso? Então é interessante vocês saberem o porquê de não estar fazendo algo que pode prejudicar até o protetor auricular ou até mesmo vocês na utilização. Porque parece simples, a grosso modo, olhando, falar, é só colocar. Gente, mas não é só colocar, tá? Vocês vão ver certinho ali a importância de colocar corretamente, tá? E agora vamos aprender a forma correta de uso do protetor auditivo tipo concha 3M. É muito importante que você utilize sempre o seu protetor auditivo de maneira correta em áreas com ruído e tome os devidos cuidados com este importante equipamento para que ele dure por muito mais tempo e preserve sua audição. A colocação do protetor auditivo tipo concha parece ser simples, mas é importante ter atenção em alguns detalhes na hora da utilização, pois quanto melhor a vedação, maior a proteção.
Antes de colocar, é importante que você prenda os cabelos, caso sejam compridos. Retire o excesso de cabelo existente entre o protetor auditivo e as orelhas. Não use brincos ou piercings nas orelhas. A haste deve estar sobre o topo da cabeça. Alinhe a altura das conchas de acordo com a posição de suas orelhas. Encaixe as conchas em suas orelhas de forma que elas estejam totalmente inseridas no círculo interno da almofada. Certifique-se de que a vedação esteja satisfatória, sem a interferência de objetos como elásticos de respiradores ou armações de óculos. A orelha deve estar sempre solta dentro do círculo interno da concha. Evite com que ela esteja presa ou pressionada pela almofada. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente para proporcionar melhor vedação. Nunca use com as conchas viradas para trás. É muito importante sempre manter o seu protetor auditivo limpo. Uma boa higienização pode evitar odores desagradáveis e aumentar a vida útil dele. Veja como é fácil. Desencaixe as almofadas do protetor auditivo e retire a espuma interna das conchas. Com um pano úmido, limpe a haste, a superfície externa e interna das conchas e depois coloque para secar. Limpe as almofadas com pano úmido, água e sabão neutro e também coloque para secar. Evite a entrada de água dentro da almofada pelo respiro. A espuma interna não pode ser lavada. Deixe-a por alguns minutos longe de fontes de calor ou umidade. Remonte as partes com cuidado depois de secas, garantindo que as espumas estejam inseridas totalmente dentro das conchas. Para garantir que seu protetor auditivo dure por muito mais tempo, nunca carregue o mesmo no ombro, perna ou dorso, pois pode diminuir a eficiência da haste, comprometendo a vedação. E aí, gente, me fale. Quem já fez isso? Deve ter muitas pessoas que já fizeram isso, de carregar da forma, né? Ah, não vai fazer diferença, não vai mudar, né? Então, a gente sabe que no dia a dia cometemos erros, né? Fazemos coisas erradas e é super normal, ser humano, né? Mas eu espero que a partir de hoje, os que não colocam corretamente tenham esse entendimento, né? Que é importante, sim, que faz bem, para a própria saúde. E eu termino, na verdade, esse meu slide falando assim: proteja hoje, ouça amanhã. Ouvido não tem peça de reposição. Ou seja, gente, não tem o que fazer. Então, cuide da sua audição, cuide de quem você ama, que é você mesmo, tá? E é isso. Alguma pergunta? Estejam à vontade para compartilhar ou para falar. Muito bem, Patrícia. O nosso supervisor Jefferson Cruz tem uma pergunta e nós vamos passar a palavra para ele, então. Beleza. Jefferson, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia. A pergunta é o seguinte: hoje nós sabemos que tem estudos, né, para desenvolver um tipo de EPI, para avaliar o ruído, fazer a medição dos decibelímetros fazer a medição dos decibéis através do decibelímetro, né? Mas a pergunta é a seguinte: existe algum estudo de tempo de exposição do ruído? Porque, um exemplo, se o funcionário ficar X tempo exposto àquele ruído, já pode começar a ter uma deficiência auditiva, algo do tipo. Eu não consegui compreender a tua pergunta, porque eu acho que fez abafou. Não sei se o Márcio conseguiu compreender a pergunta dele, mas se puder me repassar, Márcio, para mim entender melhor. Sim. Tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo, mas parece que está meio abafada a sua voz. Eu posso ajudar. Isso.
O Jefferson está perguntando assim, que a gente sabe que o limite de audição, normalmente, a partir dos 85 decibéis A, ele já começa a prejudicar na atividade profissional. Uhum. Mas ele quer saber se já existe algum estudo, que a gente sabe que existe, mas vou deixar você responder, se durante muito tempo, ou de tempos maiores do que a jornada de trabalho, ou menores, existem ruídos que possam vir prejudicar ou não, e quanto tempo essas pessoas normalmente podem ficar expostas a esses tipos de ruído. Sim, a NR15, na verdade, ela determina esse tempo, esse limite de exposição a partir de 85 decibéis, né? Tipo, ele tem uma parte de permanência. O que que a gente consegue, por isso que a gente fala de 80 decibéis, a partir de 80 decibéis, a gente tem que estar avaliando medidas, né, preventivas para isso. Então, o que acontece? Só para completar, Patrícia, por uma Sim, carga de jornada de trabalho de 8 horas diária, os 80 isso. decibéis. Isso, exatamente, Márcio, obrigada. Então, o que acontece? A partir de 80 decibéis, a gente já entra com um nível de ação que seria o monitoramento da saúde, tá? Então, por quê? Por que que a gente tem esse monitoramento? Por que que eu preciso fazer o exame audiométrico, né? Então, é através desses exames que eu consigo verificar se eu estou tendo perda auditiva ou não, tá? Então, anualmente, eu faço esse exame para verificar como que foi o ano passado e quantos que deu esse ano. Então, digamos assim, o ano passado você teve uma média legal ali, tá tudo normal, você tá escutando bem, e esse ano você poxa, ó, alguns níveis, né, que eu tive do ano passado deu uma diminuída. O que acontece? É verificado, é passado isso. A gente tem programas auditivos, né, que é passado internamente para a empresa, para estar verificando, fazendo rodízios para isso. Por quê? Porque a empresa não quer que você tenha esse tipo de exposição. Então, acaba acontecendo esses rodízios, tá? Então, é através desses monitoramentos que a gente consegue avaliar. Então, por isso que é feito os exames, porque não tem como, realmente, como é invisível, como é que eu vou saber que você está tendo essa perda, né? Então, é através dos exames que eu consigo avaliar isso, tá? E tudo dentro da norma, tá? Específica. Então, claro, quando eu tenho uma exposição maior, eu não posso deixar o meu funcionário nessa exposição. É por isso que hoje tem o técnico de segurança que verifica isso, que analisa isso internamente também, sabe? Então, não sei se eu consegui passar, né, tipo, uma explicação sobre o que você me perguntou, mas seria exatamente isso. E para ajudar a Patrícia, gente, é sempre importante a gente lembrar que os 85 decibéis A, estão definidos para essa carga horária de 8 horas, mas esses 85 decibéis A têm que estar sendo constantemente emitidos para prejudicarem demasiado a audição do colaborador. Né? Há alguns pequenos picos, você vai ter num estudo que tem lá na NR15, que a Patrícia falou muito bem, a quantidade de horários que você tem de picos e você vai ver quais são os níveis de ruído, não só de conforto, mas também em relação ao prejudicial à saúde. Falei correto, né, Patrícia? Exatamente, Márcio, é isso mesmo. É isso mesmo. É claro que às vezes, não estou falando em ambiente ruidoso, né? Mas às vezes a gente trabalha perto de alguém assim que está ali com uma máquina ligada e fala assim, ai, mas eu não preciso de protetor aqui. E realmente, às vezes o ruído não está acima de 80 decibéis. Mas é aquele conforto que daí quando você para aquela máquina e fala, meu Deus. Nossa, que alívio. Mas é mais um conforto do que prejudicial, tá, gente? Então, às vezes acaba acontecendo, às vezes até dentro de casa, você tá ali, o vizinho, você tá ali dentro de casa, o vizinho tá lá do outro lado e é aquele barulho irritante, né? E você fica já, né? Então, imagine um ruído acima daquilo. Aí sim, realmente você já tá tendo alguma movimentação, algum estresse, porque o ruído já tá lesionando você, tá? Mais Mas perguntas? Opa, Maria Eduarda trabalha conosco aqui também no administrativo e quer fazer uma pergunta. Maria Eduarda, a palavra está com você. Bom dia, Patrícia. A minha dia. dúvida é a seguinte: para gente que trabalha no administrativo, acaba que não tem muita necessidade de usar protetor auricular, porém, em contrapartida, a gente acaba passando muito tempo de fone para fazer reunião, enfim, ouvir áudio, ou até mesmo para ouvir música. E
eu queria saber se tem alguma coisa para falar para a gente sobre como proteger os ouvidos. Na verdade, assim, eu acredito que agora os aparelhos eles estão muito mais avançados em relação a, tipo, a parte do ruído, né? Eu acho que antigamente não tinha muito essa verificação. Ah, você está escutando um som no celular e automaticamente você podia aumentar até o limite que você quisesse, né? E ali você não escutava ninguém ao redor, mas o teu ouvido estava ali, né? Em constante trabalho e bem tranquila ali, escutando o seu som. Hoje, se você verificar, às vezes você tá com o fone, quando você aumenta, ele até aparece, alguns celulares aparece assim, olha, o limite e tal, né? Então, você está ultrapassando. Então, acaba realmente dando esse tipo de cuidado que você tem que ter no seu dia a dia, né? Porque assim, ó, realmente o que chega aos nossos ouvidos é muito sensível, principalmente quando você coloca o fone de ouvido, porque ele é muito mais interno, né? Então, a parte da questão de você falar muito tempo no telefone, a gente tem até normas, né, em relacionado a isso, mas é muito mais para telemarketing, porque é uma coisa mais ativa, né? Você falar automaticamente com o fone de ouvido ou um headset, isso é um conforto para você. Esse, porque antigamente era isso aqui, né? Às vezes está falando alguma coisa, escrevendo e tá aqui, né? Tipo, e hoje a gente fala que é importante a parte do headset, mas não necessariamente porque, mas é para não lesionar, é para lesionar, não, é mais para o conforto e para a questão de postura, né? De você estar ouvindo. Claro que hoje tem a parte da NR17, onde cuida sobre isso, né? Sobre a questão da ergonomia e já cuida sobre o conforto no ambiente de trabalho, que é da ergonomia. Hoje, a medição de um decibelímetro, eu não consigo fazer essa medição colocando ali no teu ouvido, porque ele não vai ser real. Existem situações próprias para isso, né? Existe, assim, quando é gritante também, porque o que acontece? Às vezes pode o funcionário está reclamando ali, ai, olha, mas assim, eu tô tendo muito dor de cabeça, tô tendo no meu dia a dia, no final da tarde, por conta do ruído, sei lá, ao externo, ou porque eu tô ali mesmo com fone e eu falo no telefone com o cliente todos os dias. Então, isso é uma investigação que a empresa faz, sabe, para estar verificando o que está acontecendo com aquele funcionário, o porquê se ele não está num ambiente ruidoso. E daí tem toda uma situação para estar avaliando isso. Não sei se eu consegui te passar. Márcio, não sei se hoje tem alguma situação que acontece aí internamente, talvez. Não, não Não, tem. não, ficou super Só claro. seria uma dúvida mesmo, né? O que a gente sempre sugere aos colaboradores, não só do administrativo, mas alguns que mesmo em campo têm essa possibilidade de usar o fone auricular, porque às vezes estão num ambiente mais simples, mais calmo, mais tranquilo, mais afastado, único presencial na atividade, é que você alterne o uso do seu fonezinho para usar a sua música, né? Usa de um Isso. lado, depois usa do outro, e aí você vai relaxando sempre em algum momento. Às vezes, realmente usar os dois, como a Patrícia comentou, a sugestão é que fazer essa alternância, vai se sentindo confortável, vai se sentindo bem, porque esse é o objetivo da saúde e segurança do trabalho aqui também junto conosco, né? E como a própria Patrícia está falando, é importante a gente também estar confortável no nosso dia a dia. Isso. O que é interessante também, Maria Eduarda, é que às vezes o administrativo no dia a dia, durante as 8 horas, eu estou trabalhando, eu não tenho ruído algum, eu só trabalho ali, né? Não tenho por que utilizar o protetor auricular. Porém, às vezes eu faço atividades que eu tenho que ir no meu ambiente onde tem ruído. Então, o que é interessante, vocês também se resguardarem com isso, porque a minha circulação, mesmo que pouca, também está afetando, né, indiretamente o meu ouvido. Então, é claro, o que a gente fala, vocês vão para um local onde o ruído está constante e que vocês vão precisar ficar no local mais tempo para conversar com algum funcionário ou que precisa fazer alguma atividade em campo, vocês sim realmente precisam estar utilizando o protetor auricular para estar se resguardando, se protegendo também, para não vir a ter a perda. É claro que a perda é menor, digamos, menor que eu falo assim, em relação a quem está ali todo dia no ruído constante, mas vocês também estão propensos a ter essa perda, tá? Mais perguntas, gente? Ou eu posso liberar a Patrícia? Como é que estamos?
Muito bem. Então, já que o pessoal ficou bastante em silêncio, bom, Patrícia, queria te agradecer imensamente pelas informações trazidas aqui para gente. Elas são certamente de grande valia.